Boa noite a todos. Então, eu vou falar um pouquinho da alimentação nesse momento de pandemia, né, para o enfrentamento do Covid. Então, eu sou Jaqueline, sou graduada em nutrição pela UFES e atualmente trabalho no Hospital Universitário. Então, inicialmente, para começar, né, o tema, a gente precisa primeiro falar um pouquinho o que é a imunidade, que é um conjunto interligado de mecanismos e respostas que o nosso corpo utiliza para se defender de substâncias estranhas, como, por exemplo, toxinas, micro-organismos e até mesmo de células não compatíveis. A gente tem dois tipos de imunidade, que é a inata, que é a inespecífica, que é composta principalmente por barreiras físicas, como nossa pele, e barreiras químicas, né, como lágrima e saliva. E nós temos a adaptativa, que já é uma resposta específica, que é mais tardia, que já ocorre a interação direta do antígeno-anticorpo através da apresentação, né, desse antígeno e pela formação de anticorpos, imunoglobulinas e células de defesa dos linfócitos T e beta. Essa imunidade adaptativa, ela é responsável pela memória imunológica. E diversos fatores influenciam a nossa imunidade, desde a idade, a qualidade do nosso sono, então a hora que a gente vai dormir, que acorda, como é que a gente passa essa noite, a exposição a vírus, a bactérias, histórico de vacinas, o consumo de álcool, a própria genética, o estado nutricional também influencia bastante. Então, pessoas desnutridas já têm uma deficiência nessa imunidade, e pessoas com obesidade já mantêm uma inflamação crônica no organismo que atrapalha também as nossas defesas. A alimentação também influencia diretamente e o exercício físico também. A nutrição e a imunidade está inteiramente interligada. A alimentação saudável é essencial para manter a nossa saúde e é extremamente importante para manter o sistema imunológico em ótimas condições. Quando a gente faz uma ingestão inadequada de energia, de macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e até mesmo os lipídios, e diversos micronutrientes, acaba ocorrendo uma supressão das nossas funções imunes. Eu vou apresentar para vocês agora alguns nutrientes que são importantes para a nossa imunidade, inclusive com alguns alimentos fontes, que aí eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção, tá? Nos alimentos. Nós temos a vitamina A, por exemplo, que a deficiência acaba atrapalhando a integridade dos nossos revestimentos, da pele, do pulmão. Os alimentos, principalmente fontes, são aqueles alimentos amarelo-alaranjados, que são as fontes de beta-caroteno, que são precursores da vitamina A, mas também encontrado no fígado, no leite. Temos a vitamina E, que acaba atuando na nossa imunidade adaptativa, por meio da ativação de linfócitos T e B. E podemos encontrar, principalmente na semente de abóbora, couve, cenoura, a vitamina C, que é um nutriente antioxidante, e além disso, ela estimula a atividade de neutrófilos e monócitos também. Tá? Principalmente alimentos fontes são aquelas frutas cítricas. A vitamina D, que foi bastante discutida, né, agora em tempos de Covid, e realmente ela induz a produção de antimicrobianos e, além disso, aumenta a atividade das células natural killers. A principal fonte da vitamina D é o sol. O que acontece? É aquele sol que a gente deve estar tomando em torno de 15 minutos todos os dias, preferencialmente em horário de meio-dia às 6 horas. Então, só a exposição daquelas partes mais brancas do nosso corpo, como palma da mão, palma dos nossos pés, já é suficiente para manter um status adequado de vitamina D. A vitamina B6, a piridoxina, também trabalha na maturação dos nossos linfócitos. A gente encontra bastante em alho, banana e abacate. O ácido fólico, também conhecida como vitamina B9, ela participa da formação dos nossos leucócitos. A gente encontra principalmente em alimentos verdes escuros, como também em alguns grãos, amendoim, grão de bico. A B12, né, que também participa da proliferação dos linfócitos T. A principal fonte da vitamina B12 são proteínas animais, então pessoas veganas têm que se atentar bastante, né, ao status dessa vitamina. O ferro, que também atua na morte microbiana,
A gente tem bastante quantidade em carnes bovinas e gergelim, principalmente do ferro M, que é de mais fácil absorção, e também nos verdes escuros, como agrião, espinafre, que aí já é o ferro não M, que vai precisar da vitamina C para ser absorvido. Temos o selênio, que participa diretamente do nosso sistema imune e é cofator também da enzima glutationa peroxidase, que atua na proteção, inclusive, do nosso DNA. Temos na semente de girassol e todo mundo acaba conhecendo essa fonte, que é a castanha do Pará, antiga castanha do Pará, hoje conhecida como castanha do Brasil. Temos o magnésio, que esse nutriente ele participa de diversos processos metabólicos no nosso corpo, inclusive diversos processos do sistema imune. Também são encontrados em folhas verdes escuras, em nozes, amendoim. E percebam que eu sempre estou falando de semente de girassol, semente de abóbora. Então, é um alimento muito interessante para a gente estar incluindo no nosso dia a dia na alimentação. O zinco, outro nutriente que foi bastante discutido, né, agora em termos de pandemia, e também muita gente vem suplementando, ele realmente é muito importante para o nosso sistema imune, é cofator de diversas enzimas oxidantes também, participa ativamente da síntese dos nossos anticorpos, então das nossas células de defesa, mas o que acontece com o zinco é que muita gente acaba não sabendo que ele tem uma relação direta com o cobre. Então, quando a gente acaba suplementando somente o zinco em pessoas que não têm deficiência, a gente acaba gerando a deficiência de cobre, que também é um nutriente que participa do nosso sistema imune. Então, a gente precisa sempre ter bastante cuidado na hora da nossa suplementação. Eu não poderia deixar de falar do ômega 3 e do ômega 6. O ômega 3 é aquela gordura que tem um perfil mais anti-inflamatório e o ômega 6 tem o seu perfil inflamatório. Os dois são extremamente importantes para a nossa função imune, mas o que acontece é que a população brasileira, ela tem um consumo altíssimo de ômega 6 e acaba prejudicando essa relação, então deixa o nosso corpo com um perfil mais inflamatório, que aí sim isso acaba atrapalhando. Não podemos falar de imunidade sem falar um pouquinho da saúde intestinal. Primeiro, porque o intestino é o nosso órgão responsável pela maior parte da absorção dos nossos nutrientes. Outro, porque ele também está diretamente relacionado com o nosso sistema imunológico. Claro, quando eu estou falando de um intestino saudável, que tem uma flora intestinal adequada, isso acaba aumentando as junções das nossas células intestinais e acaba protegendo muito o nosso corpo da entrada de micro-organismos através do intestino, além também de regular a maturação do nosso sistema imunológico. Para a saúde intestinal, dois nutrientes são bastante importantes, que são os prebióticos, que são as fibras dos alimentos que são fermentadas, né, por esses micro-organismos e serve de alimento para eles e acabam gerando metabólicos, principalmente como o butirato, que influenciam diretamente o nosso sistema imunológico e acaba deixando também um perfil anti-inflamatório nessa região. E os próprios probióticos, que são esses micro-organismos que vão acabar trazendo, né, benefícios da manutenção da nossa barreira também intestinal. Outro ponto que é bastante discutido hoje na literatura são os alimentos funcionais. Eu trouxe para cá a definição, né, da Sociedade Brasileira de Alimentos Funcionais, que esses alimentos são aqueles que, além das funções nutricionais básicas, ele também traz algum efeito metabólico e ou fisiológico benéfico à saúde, principalmente pelos seus compostos bioativos. Eu trouxe um pouquinho os polifenóis, que é um grande grupo de compostos bioativos dos alimentos, e ele tem um perfil altamente anti-inflamatório, antioxidante, e está presente em diversos alimentos, como frutas, legumes, grãos, temperos e especiarias, e diversos tipos de chá também. Como também os carotenoides, que são os precursores da vitamina A, tá? Antioxidantes, e, como eu já falei, da vitamina A também regula o nosso sistema imune. Vou falar um pouquinho de 3 alimentos que eu vi bastante discutido, né, na literatura como melhora da imunidade, que é a geleia real, que ela realmente tem uma atividade imunomoduladora, principalmente por aumentar
a produção da interleucina 10, que ela contém efeitos anti-inflamatórios. Então, seria um alimento realmente benéfico, mas claro que dentro de uma alimentação variada. Temos o própolis, que eu acho que é o queridinho do momento, e ele também tem propriedades já comprovadas em diversos estudos de atividade antimicrobianas, anti-inflamatória e antiviral. Ativa a nossa imunidade adaptativa, né, por meio dos linfócitos T e B. E o que eu quero falar do própolis um pouquinho. Tem pessoas que estão tomando própolis há mais de um ano, e realmente os estudos que a gente tem até o momento não trazem um estudo de uso a longo prazo. Então, o que eu sugiro para quem está realmente utilizando esse alimento é que faça pequenas pausas. Então, se consome todos os dias, faça pelo menos uma pausa uma vez na semana, justamente para ter um pouquinho dessa quebra. Vale lembrar que crianças menores de um ano não devem estar utilizando própolis, e nós temos o própolis verde e o vermelho, que tem mais compostos bioativos presentes, então tem uma função muito maior. Também o gengibre, né, que foi bastante falado, ele realmente tem uma ação broncodilatadora e acaba trazendo um efeito protetor em distúrbios ventilatórios. Inclusive, tem um estudo que fala até da retirada da ventilação mecânica de pacientes que utilizaram esse alimento também como complemento, né, da alimentação alternativa. Eu trouxe esse estudo de 2020, que eu achei bem interessante, que ele avaliou principalmente o potencial de 27 especiarias na capacidade de se ligar a sítios ativos do Covid-19 especificamente, que é importantíssima para a replicação viral. Dessas 27 especiarias, 15 tiveram a capacidade de se ligar a essas proteases e impedir, né, a replicação viral. Eu trouxe para cá os alimentos que a gente acaba utilizando mais aqui no nosso estado, que é o açafrão da terra, devido à presença da curcumina, né, a casca de maçã, devido ao ácido ursólico, e o azeite, o alecrim, o tomilho, a hortelã e a pimenta vermelha, pela presença da pigenina. Então, são diversos temperos de fácil acesso para a gente, que a gente pode estar utilizando na nossa alimentação. Então, assim, o que eu quero trazer de resumo para vocês é que, principalmente, a gente precisa buscar uma alimentação mais natural, o mais simples possível, e fica aquela frase, né? O descasque mais e desembale menos, porque produtos industrializados não vai ter a presença desses nutrientes, além de ter diversas substâncias químicas, aditivos, corantes, que acaba prejudicando o nosso corpo e, inclusive, atrapalhando um pouquinho o nosso sistema imunológico. Eu não posso deixar de falar também da importância dos alimentos orgânicos. Além deles não conterem os pesticidas, que também trazem prejuízo para a nossa saúde, os alimentos orgânicos, eles acabam tendo uma maior quantidade desses micronutrientes que eu falei para vocês, como também dos compostos bioativos. Então, além dele não ter o que prejudica a nossa saúde, ele tem aquilo que traz diversos benefícios em maior quantidade. Então, fica a dica para quem sempre puder buscar alimentos orgânicos de produtores locais, justamente que vai melhorar bastante a nossa saúde. Então, segue também meu contato. Obrigada pela oportunidade e estou à disposição para qualquer dúvida.